Glória a Deus, bom estar aqui nessa manhã, mais uma vez com a missão de trazer a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos move, nos comove, nos direciona e por isso nós estamos aqui mais uma vez. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17. E eu sei que Deus tem algo do céu para as nossas vidas. Amém? Tem alguém nos visitando nessa manhã? Amém? É a primeira vez que está aqui? Eu estou vendo um irmão diferente lá. Amém? Seja bem-vindo, meu irmão. No nome de Jesus. Luiz Carlos, seja bem-vindo, meu irmão. Amém? Tem mais um irmão lá atrás? Amém? Tem dois irmãos aqui visitando a gente. Amém? Já são evangélicos? Já são evangélicos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 17. Amém? Todos acharam? Amém? Vou ler. Aleluia. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Solte aí, feche teus olhos por um instante. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Nos trouxe a este lugar esta manhã, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, despertou em nós o desejo, ó Deus, de estar aqui, Pai, neste lugar, ó Deus, onde podemos, ó Pai, Te adorar, Te exaltar, Te entronizar na beleza da Tua santidade. Sei que este é o momento, ó Pai, em que a Tua palavra, ó Pai, é dirigida pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, aprender algo dos céus, ó Pai, através da Tua palavra que é viva e poderosa. Então, nesta manhã, ó Deus, que o propósito do Espírito Santo, ó Pai, se concretize em nosso coração e em nossa mente, para que nós possamos extrair o melhor, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Diante de tudo aquilo que já aconteceu nesse culto, né, é difícil dizer que Deus não tem algo em concordância com aquilo que será ministrado nessa manhã. Quando a pastora Sônia me substituiu, né, a pastora Sônia era oficial dessa manhã, me substituiu para estar pregando hoje. Eu era o reserva e entrei. Né, só para a gente ficar aí nesse tema de Copa do Mundo, que parece que já acabou, né? E eu falei, poxa Deus, o que pregar, né? A gente sempre fica buscando algo tão novo, diferente, algo que a gente não ouviu, né? Para trazer algo especial. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra. De uma pessoa que teve o privilégio, o acesso a Jesus Cristo. Quando a gente começa a examinar os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que essa já é a fase final do ministério de Jesus. Jesus está próximo de entrar em Jerusalém pela última vez, e de lá não sairia mais. Só que esse homem encontra Jesus. E quando a gente começa a analisar esse período da vida de Cristo, esse homem conseguiu algo que poucos tiveram. Porque o ministério de Jesus sempre foi muito cheio de pessoas ao seu redor. Era difícil o acesso a Cristo. No entanto, a mulher do fluxo de sangue teve que se desvencilhar das pessoas para poder simplesmente tocar em Jesus. Era muita gente ao redor de Cristo. Mas ele conseguiu isso. Conseguiu chegar até Jesus. E se a Bíblia, quando Marcos registra isso é tão interessante, porque Marcos só diz que Jesus o amou. Mateus não diz isso, Lucas não diz isso, mas Marcos diz isso. E quem provavelmente deu detalhes desse relato a Marcos foi Pedro. Então, diante daquele cenário em que eles estão e talvez cheio de pessoas, os discípulos ao redor dele, Jesus faz algo tão impressionante que faz com as nossas vidas até hoje, que é não expô-lo.
ele não expôs o homem, ele não pegou o homem pela mão, ou não fez isso em momento nenhum com ninguém que se aproximou dele, e também não é a intenção de Cristo fazer isso com as nossas vidas. Independente da situação que nós chegamos aqui esta manhã, se em pecado ou não, se em santidade ou não. Jesus não pegou aquele homem e disse, olha, tem um homem aqui, um jovem rico que herdou tudo o que tem. Pela sua idade, provavelmente não foi ele quem trabalhou, ele herdou dos seus pais, é um homem rico. E ele está querendo ser salvo. Jesus não expôs o pecado dele, a idolatria dele. E é tão interessante isso quando nós começamos a examinar a palavra de Deus, porque a condição em que Jesus chama os seus apóstolos, ele sabia que um deles o trairia, e era Judas. Agora imagine Jesus servindo os seus apóstolos, ensinando os seus apóstolos, e quando chegasse na vez de Judas, Jesus pulasse, ou tratasse de uma forma diferente. Ou se no momento de lavar os pés dos apóstolos, na hora que chegasse em Judas, Jesus gastasse menos tempo em lavar o pé de Judas. Ou se Jesus não lavasse o pé de Judas. Como seria a reação dos apóstolos naquele momento? De bate pronto, eles teriam certeza que o traidor era Judas. Até o último momento, até a última ceia, os apóstolos não sabiam quem era o traidor. Jesus não expôs ninguém. Jesus também não quer nos expor nessa manhã. Não é a intenção de Cristo nos expor nessa manhã. Mas a intenção do Espírito Santo é nos confrontar essa manhã. Não é nos expor, mas é nos confrontar. Esse jovem, quando chega até Jesus, querendo obter de Cristo algo talvez o que todos nós queremos, ou o que nós temos no nosso coração nessa manhã, de ser salvo, de ser agraciado com a vida eterna. E Jesus enxerga nele algo que o seu coração ainda não estava disposto a abrir mão, que era a riqueza, a idolatria do dinheiro. Se existe algo na Bíblia que nós temos que tomar muito cuidado, tantas outras, mas essa é o lugar que nós reservamos o nosso coração para coisas, principalmente para o dinheiro, que é a única coisa que Deus chama de Senhor além de Deus. Dois senhores, né? Servir a um, desagradar ao outro. Queridos, dentro de nós, dentro do nosso coração, todos nós que estamos aqui, sem exceções, nós temos algo a ser tratado por Deus. Existe algo ainda dentro do nosso ser. Existe algo dentro do nosso... Pastor, é possível isso? Eu estou na igreja há tanto tempo. É possível, porque esse homem observava toda a lei. Mas faltava uma coisa. Imagine se Jesus olhasse para nós essa manhã, olha, tá legal, mas falta uma coisa. Falta uma coisa. O que o nosso coração diria? Poxa, não, eu estou bem, né? Se falta uma coisa só, diante de todas. Se falta uma só. Mas é isso que o Senhor nessa manhã quer do nosso coração. Quer que você entregue. Quer que você renuncie. Coloca para mim, por favor. Lucas 9, 23. Existem duas linhas de raciocínio. Existe a linha do calvinismo e do arminianismo. O arminianismo diz que há um chamado e o ser humano tem uma parcela de responsabilidade nisso, que é o obedecer. Que é o entender aquilo que está sendo proposto através da ação de Deus na sua vida e ele aceita. O calvinismo diz que é um chamado irresistível, que Deus escolhe, ele é o eleito. Então você define aí qual você quer seguir, depois você dá um Googlezinho na sua casa lá e vê, poxa, qual a linha que eu acho que eu me encaixo mais, né? Mas eu acredito, através desse versículo, que nós temos uma responsabilidade quando nós chegamos diante de Deus e nos é apresentado o Evangelho, nos é apresentado o plano de Deus de redenção. E aí diz assim, 9:23. E dizia não a um, não dizia não a dois, não dizia não a 12, não dizia não a 70, mas ele dizia a quem? Sem exceção. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si, e tome a sua.
Um dia só? Um dia só? É todos? Queridos, nós somos convidados a negar a nós mesmos todo dia. O que Jesus está dizendo com isso? A cruz do sofrimento já foi pago. Cristo já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre si. Qual é a parte que nos cabe que aquele jovem não entendeu? A cruz da renúncia. É renunciar o seu eu. É abrir mão daquilo que ocupa o lugar que deve ser de Cristo. Queridos, é fácil? Não, não é fácil. Mas a ajuda vem de aonde? Dos céus. É o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. O que esse jovem não entendeu é muitas vezes o mesmo, o que acontece com a gente. Eu gosto de dizer isso e eu lembrei de uma forma tão engraçada. No dia 18 de dezembro de 2025. Alguém se lembra o que aconteceu no dia 18 de dezembro de 2005? É claro que não. Se você for São Paulino, eu acho que você vai se lembrar. No dia 18 de dezembro de 2005, o São Paulo foi campeão mundial pela última vez. Amém? Ó, tem um São Paulino lá dando glória a Deus. Por que você quer dizer isso, pastor? O que tem a ver com a pregação? Nesse período, eu era recém-casado, o Lucas era pequeno, e eu tinha o meu trabalho de segunda a sábado, às vezes de segunda a sexta, e eu tinha que fazer alguns bicos para complementar a renda. Pensa numa fase difícil, pastor. Eu não podia chamar minha esposa de meu bem com medo do banco tomar. De tão difícil que era a situação. Mas eu lembro que nesse dia eu estava precisando de dinheiro e a minha esposa trabalhava numa loja de roupa. E ela foi chamada para estar lá, estava trabalhando, e me chamaram para fazer segurança. Imagine eu com esse tamanho todo, ser segurança de loja de roupa. Mas era só para ficar de olho na sacola, para ver se alguém pegava alguma coisa, não. Então era algo bem básico. E eu ficava lá de pé na porta. Cara de mal, né? Sou segurança do lugar, né? Então, roupa preta, né? E eu lá, bem na porta. E cada espaço dentro da loja, as araras tinham um tamanho diferente, né? P, M, G, G, GG. Essas coisas que a gente está acostumado em loja. E a gente via, às vezes, as pessoas pegarem... A pessoa era mais grandinha, maiorzinha. Você via que, não, isso aí é tamanho GG. E a pessoa ia lá no tamanho M. Aí ela lá, acho que deve ser presente, né? E era coisa assim, gente, eu não tô... A ideia aqui não é condenar ninguém, mas é só a gente compartilhar de algo que a gente vive e tira como experiência. Amém? E as pessoas iam pegar, eu falei, poxa, não vai, é presente. Não, e a loja era pequena. É presente. Não era presente. A pessoa tentava, ia lá no provador, tentava usar, e depois vinha e colocava na arara. Era óbvio que não servia. E eu me identifiquei muito com isso, porque quando eu ia comprar terno, eu não gosto de usar terno, tá, pastor? Pastor Vanderlei, eu não gosto, tá? Eu uso porque é a obrigação, meio que o cargo, a função, receber vocês, às vezes, pregar num culto de ceia, então exige uma roupa diferente, né? Uma apresentação diferente. Mas se eu tiver que jogar a moedinha para cima, eu espero que caia não. E quando eu ia comprar roupa, ia comprar terno, gente, a situação é difícil, então você procurava sempre os lugares mais baratos, né? Não sei se vocês fazem isso hoje, né? Eu não tinha hábito de parcelar, então assim, poxa, é lá, ó. A gente se identificou. E aí você ia comprar terno, assim, ia pela parte de cima, colocava a parte de cima, ficava legal. Falei, poxa, caiu certinho, caimento legal, manga legal, ombro legal, mas não servia as calças eram apertadas. Falava, oh meu Deus do céu. Então vamos pela calça, aí colocava a calça. Aí a calça ficava legal, barra legal, cintura legal. Aí a manga aqui em cima, assim, eu falei, meu Deus do céu, uns 10 centímetros de manga. Aí sempre aquela brincadeira, né? O defunto era grande. Queridos, o que eu quero dizer com isso essa manhã? Porque quando aquele homem chegou até Jesus, o que Jesus apresentou para ele, não foi um evangelho que não cabia dentro do seu coração. O evangelho que o Senhor Jesus nos apresenta não é um evangelho de sobrecarga. Sabe, aquele que não cabe dentro da gente. É o evangelho específico para cada um. Para cada um de nós, Deus tem um chamado específico, um evangelho que vai moldar o seu coração da maneira que você consegue suportar.
Quando Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é um evangelho diferente não, queridos. Não é um evangelho que se adapta às nossas necessidades não. Mas é um evangelho que nós conseguimos entender, compreender e suportar o propósito e o projeto de mudança em nossas vidas. É aquilo que o Espírito Santo de Deus sabe o que fazer em nosso coração, sabe como realizar em nossa vida. É o mesmo evangelho que é pregado aos apóstolos, é o mesmo evangelho que alcançou o nosso coração, só que Jesus tratou de forma distinta a cada um. Assim como o Senhor Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, você a partir de hoje não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Pedro entendeu o propósito, entendeu o projeto e começou a seguir Jesus. E foi um discípulo que teve o seu destaque. Mas depois que negou Jesus, talvez a dúvida, a incerteza no seu coração começou a ganhar força. E isso é coisa que o inimigo vai fazer constantemente em nossas vidas. É gerar dúvida na nossa mente. E Pedro, talvez, quando decidiu voltar a pescar, levou consigo os outros 11, porque os outros 10, 11, Judas já não estavam mais com ele. Mas Jesus preparou o cenário de novo, novamente. Assim como foi o seu chamado lá na praia, Jesus prepara o mesmo cenário, na praia de novo. No mesmo lugar, Pedro negou diante de um braseiro o calor do fogo. Jesus prepara também um braseiro, o calor do fogo no rosto de Pedro. E eu fico imaginando Pedro no meio dos 10. Poxa, ele vai falar. Porque os outros não estavam com Pedro. E aí fico imaginando Pedro sentado ao redor do fogo, pastor, com aquela cara de perdido, de deslocado. E Jesus só preparando o peixe. Ele vai falar, ele vai me expor. Ele vai me expor, ele vai falar. Ele vai falar que eu neguei. Ele vai contar para os outros o que vai ser de mim agora. E Jesus não faz isso. O que Jesus faz? Ei, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus passando por cima das três negações de Jesus, de Pedro, com o rolo compressor da graça, dizendo, olha, Pedro, a sua vida não foi feita para ser pescador de peixe, para viver nessa vida. Eu te fiz com um propósito e um projeto maior. Eu tenho um evangelho muito diferente para você. Não volte para as redes. Seja servo. Seja servo. Seja servo. Queridos, o que o Senhor Jesus quer de nós essa manhã é que cruz não tem a ver com castigo. Cruz não tem... Poxa, aceitei Jesus. Antes eu era amigo do inimigo. Então eu era amigo do diabo. Fazia tudo que o diabo queria, eu estava no bem bom. Agora que eu aceitei Jesus, as coisas parecem que tomaram outro rumo. Agora eu virei amigo do amigo e inimigo do inimigo. Mas parece que as coisas tomaram um rumo diferente na minha vida. E aí a gente acha que o evangelho vai produzir nas nossas vidas castigo. O evangelho não está produzindo em nossas vidas castigo. Porque o preço de tudo isso Cristo já levou sobre si. Agora cabe a nós entender o propósito, o projeto e renunciar àquilo que tem tomado os nossos corações. Será que Jesus Cristo pode ocupar o nosso coração de maneira total? Será? Eu penso nisso e esse dia eu estava conversando com um amigo e aí eu vi um cortezinho daquela música Eu Não Te Troco Por Nada. E aí era jogo do Brasil, no horário do culto, dizendo, Senhor, eu não te troco por nada. A igreja fechada, a igreja toda assistindo o jogo do Brasil. Será que a gente não troca por nada? Será? Será que a gente não troca Jesus por um São João aí da vida? Será? Será que Jesus está 100%? Eu vou continuar, hein? Será que a gente não troca Jesus pelo jogo do São Paulo? Queridos, como... Mas o Corinthians... Pelo jogo do Corinthians. Será, queridos? Será que Jesus olhando para aquele homem não é o mesmo olhar que está sobre nós essa manhã? Senhor, estou aqui nesse culto, eu saí da minha casa, botei a minha melhor roupa, porque não tinha outra coisa para eu fazer? Porque a partir do momento que eu desligo o meu coração do religioso
e eu tento abrir o meu coração para aquilo que Deus pode fazer na minha vida nessa manhã, eu entendo que todo encontro com Cristo é um projeto de transformação da minha vida e da minha mente. Eu entendo que eu saí da minha casa, eu não vim aqui para ver pessoas, simplesmente, né? É muito bom a gente estar em comunhão, mas tem algo muito maior, queridos, por um Deus tão poderoso como o nosso. Agora, nessa manhã, se eu estou aqui com a responsabilidade de adorar a Deus, eu tenho a certeza que Deus, do seu trono de graça, através da presença do teu Espírito Santo, está aqui neste lugar para confrontar o meu coração. E se Cristo Jesus está confrontando o meu coração nessa manhã, está me dizendo algo dentro do meu ser, eu estou disposto a renunciar àquilo que o Senhor Jesus está pedindo nessa manhã. Eu não posso esconder dele. Não tem como esconder dele. O homem não conseguiu esconder. Numa simples conversa, Jesus já sabia quem ele era. Sabia que ele era rico, sabia que ele era jovem e sabia que seu coração estava tomado pela riqueza. E nessa manhã, será que é diferente conosco? Será que o Senhor Jesus não te conhece? Será que ele não conhece o desejo do teu coração? Até mesmo Paulo, coloca para mim, por favor. Filipenses 3:13. Olha o conselho de Paulo. Até mesmo Paulo, depois de tudo o que ele viveu, tudo que ele vivenciou, pelas suas experiências, ele entendeu que existia um propósito de aperfeiçoamento em sua vida, todos os dias. E aí Paulo fala assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Eu não cheguei na estatura de varão perfeito, eu sei que tem algo mais a ser feito na minha vida, é algo dentro de mim que precisa ser renunciado. Paulo dizendo, você acha que conosco vai ser diferente? Você acha que com a gente vai ser diferente? Você acha que Deus traz você todos os cultos aqui, terça, quinta, domingo pela manhã, só para você tomar um café? Você acha que é desejo do Espírito Santo de Deus essa manhã tratar você como um filho diferente dos outros que foram no passado? Você acha que vai ser diferente? Por quê? Queridos, é propósito de Deus essa manhã. É tirar a gente de uma zona de conforto, de achar que a gente não pode ter responsabilidades dentro da igreja, mas também não pode deixar a gente numa mesmice espiritual de não nos tirar da nossa zona de conforto. Lembra que o evangelho é suave, mas não quer dizer que não tem peso. Pode ser pesado, mas se a gente pegar em dois, se torna mais leve. Qual é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas? De as coisas espirituais serem mais leves, mas não deixam de existir, queridos. Não vai deixar de existir. Só que não é condenação, porque condenação Cristo já levou na cruz. É a cruz da renúncia. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão adiante de mim, o 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não olho para trás, mas prossigo para o alvo. Queridos, renúncia. Renuncie. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração, no meu coração nessa manhã, no nosso coração. Queridos, tudo que a gente conquistar nessa terra, casa, carro, isso não comove o coração de Deus. Isso não mexe com as mãos de Deus. Pastor, igreja cheia não vai mover o coração de Deus em relação às nossas vidas. Sabe o que move a mão de Deus sobre as nossas vidas? Renúncia. Não é o tanto que a gente prega, não é o tanto que a gente canta, é o quanto a gente entrega. É o quanto você está disposto a entregar ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus está cutucando teu coração aí, ó, a tua mente. Está disposto a abrir mão disso? Eu vou compartilhar uma experiência pessoal minha. Nada contra baralho. Acho que eu já disse isso alguns anos atrás aqui e às vezes gerou um desconforto. Nada contra, queridos. Mas eu jogava muito baralho, gostava muito de jogar truco. Qual é a máxima do truco? É mentir. Amém? Quem joga truco sabe, não é? Quanto mais você mente, melhor você fica. E eu gostava demais, eu sou muito competitivo, queridos. Ó, se falar, ó, vamos jogar fullback aqui, eu falei, ó, eu quero ganhar. Ah, vamos jogar bola? Eu quero ganhar. Vamos soltar pipa? Eu quero ganhar. O homem foi projetado para isso. Sim ou não? Desde quando pequeno, o seu pipa tem que ser o melhor, né? O seu time tem que ser o melhor. E para mim, o meu time é o melhor. Desculpa os irmãos que estão aqui, os corintianos, palmeirenses. Brincadeira, queridos. Não é, a gente é programado para isso. A gente foi projetado para isso.
E eu lembro que eu sentava na roda de truco, às vezes com meu pai gosta muito de jogar baralho, meu pai sempre gostou de baralho. Eu gostava muito de jogar truco, pastor, gostava muito. E aquilo começou a me incomodar porque eu extrapolava, né? Aí você fala, poxa, tem tanta dedicação em ganhar, tem tanta dedicação em melhorar, em estudar, sabe? Queridos, um jogo de baralho, eu não posso perder. Se jogava contra o Lucas, acho que eu não cheguei a jogar baralho com você? Não, né? Jogava contra meus irmãos, eu não posso perder pro meu irmão. Não, eu sou melhor que ele. Sabe uma coisa boba? Mas isso estava ganhando meu coração. Por isso que eu estou dizendo que é algo particular meu. Isso estava ganhando meu coração. Até que um dia eu estava orando e Deus falou assim, e aí? Quer abrir mão? Me amas mesmo? Quer abrir mão do jogo? Quer abrir mão do baralho? Queridos, e eu nunca mais joguei baralho na minha vida. Eu nunca mais joguei truco na minha vida, cacheta, buraco. Foi fácil? Não foi. Às vezes a gente ia na casa do meu pai, e eles estavam lá na roda de truco, o Lucas joga, brincando. Dava aquela vontade de sentar na mesa, dar uns berros lá. Mas eu lembrava. Eu decidi entregar. E eu entreguei. E sabe quem sustenta isso? É o Espírito Santo. Porque traz a minha memória. Porque o preço da renúncia me garantiu o acesso. Me garantiu um lugar de diferença diante de Deus. Se eu estou disposto a entregar o baralho, se eu vou pescar, toda vez que eu saio de casa, eu oro a Deus, falei, Deus, vou brincar, vou pescar. Mas se tiver que entregar as varas, Jesus, está aqui, ó. Vai ficar para o Lucas, vai ficar para os irmãos da igreja, para o Renato. Eu estou disposto, Deus. É só cobrar. Agora, a cobrança do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Está disposto? Você está disposto? O que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor? O que tem limitado o seu acesso ao trono da graça? Porque tem, querido, se nós estamos aqui, nós temos algo ainda que precisa ser transformado. Algo que precisa ser mudado. Paulo dizia, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. Deixando para trás todas as coisas. Coloca para mim, por favor, Colossenses. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses 3. Antes de ler, 3:5. Colossenses 3:5. Quanto mais nós nos aprofundamos em estudar a palavra de Deus, isso é tão sério, queridos. A renúncia, ela é tão poderosa nas nossas vidas, porque a gente estuda a palavra de Deus, frequenta cultos, mas se isso não nos gerar renúncia, proximidade e obediência à palavra de Deus, só é informação. Já pensou nisso? O livro mais poderoso da face da terra perde a sua força no nosso coração, não é por conta dele, mas por nossa conta. Por não acreditar naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Só é um livro de informação. Sabe o Salmo 91 aberto em cima da penteadeira, da estante, do criado mudo ou de qualquer outra coisa? Né? Nem sei se posso mais dizer criado mudo hoje. Né? Perdão. Como as coisas estão difíceis. Mas o livro, ele perde a sua essência. Porque nós não conseguimos enxergar nele a obediência. O homem conhecia os mandamentos. 6 deles Jesus apontou, mas não tinha a essência da obediência. Queridos, ter acesso àquilo que é mais poderoso na vida do crente e desobedecer, não renunciar, é só informação, não gera transformação. Não vai gerar transformação. Posso pregar, posso fazer o que for, mas se eu não obedecer a palavra de Deus, só é informação. Não gerou o resultado necessário de mudança. E é por isso, queridos, que nós temos que aprender a renunciar. Ah, pastor, eu já fiz demais pelo Evangelho. Não consigo abrir mão de mais nada. Estou no meu limite. O Espírito Santo de Deus conhece teu coração e a tua mente. Ele sabe que tem algo aí para cavocar. Tem algo aí, não. A gente estava conversando aqui no começo do culto com o Wilson, o irmão saiu da igreja porque alguém se esqueceu do nome dele. Não sabia quem ele era. Já reparou que as pessoas que saem da igreja, nunca a culpa é do pastor? Sempre a culpa é do pastor? Não, o pastor é ruim. Nossa, aquela igreja é só Jesus. Claro que toda regra tem a sua exceção. Mas nunca é dela? Nunca é dele? Não é?
Será que a gente não está vivendo um evangelho muito materialista? Muito superficial? Porque se eu vivo nessa terra para receber do Senhor, quando Paulo fala, sou o mais miserável, se receber de Deus só aqui na terra, sou o mais miserável de todos os homens. Queridos, nós estamos tão presos a esse mundo, tão presos às coisas dessa terra, porque se acostumar a viver com as coisas terrenas é deixar de lado as coisas sobrenaturais que Deus pode apresentar aos nossos corações. É não saber viver o sobrenatural, é não viver aquilo que é eterno. A gente vive só atrás de migalhas, de coisas que acumulam em nosso coração espaço. Eu tive um carro que foi roubado. Não tinha seguro, não tinha nada. Tomei um prejuízo de quase 30 mil reais na época, isso há 10 anos atrás. E eu falei, poxa Deus, mas eu sou dizimista. Por quê? Sabe? Olha o diabo já começando, tá vendo? Deus não guarda nada. Tá vendo? Olha o seu dízimo indo embora aí, foi pro ralo. Tá vendo? Você não tinha seguro. Cadê seu Deus? Não é? Quase ganhou meu coração, queridos, quase, por muito pouco. Sabe a revolta? Mas foi só aqueles 30 minutos depois, eu falei, Deus, obrigado. Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quantos processos você vai ter que enfrentar e passar para entender e aprender a renunciar? Quantos? Olha o que Paulo fala em Colossenses 3:5, amém? Vamos voltar para o texto, aleluia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Não obedecer nos leva a uma condição de estar debaixo da ira de Deus. Amém? Pense numa coisa, só para a gente continuar. Deus nunca vai fazer juízo sobre as nossas vidas sem antes oferecer um escape ou oferecer misericórdia. Deus nunca vai exercer juízo nas nossas vidas sem antes nos dar a oportunidade de arrependimento. Então uma coisa leva a outra. Deus é amor? Amém. Deus é amor, sempre amor. Mas Deus também é justiça. Deus só vai manifestar juízo e justiça sobre as nossas vidas depois que Ele abrir uma janela ou uma porta de escape para a misericórdia. A arca de Noé é um exemplo disso. A arca não foi feita para os bichos, foi feita para os homens. A palavra foi anunciada, eles rejeitaram a palavra de Deus, depois veio o juízo. Queridos, é um comportamento padrão da Bíblia. Amém? Deus nunca vai exercer juízo em nossa vida sem antes nos dar a oportunidade de arrependimento. Amém? Vamos lá, é o 6 que eu estava, é o 7? No 6, pelas quais as coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes. Outro tempo andaste, ou seja, no passado, amém? Quando vivias nelas. Mas agora, aleluia, depois da obediência, depois da renúncia, depois de entender o propósito, depois de entender o processo, amém? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Queridos, até o nosso modo de falar, aleluia, tem que ser transformado pelo Espírito Santo. Sim ou não? Então, a partir de hoje, comece a se policiar naquilo que você fala. Não só, talvez, falar mal, falar uma mentira, falar um palavrão, queridos, nós fomos lavados, remidos, tirados do mundo do pecado, da perdição e colocados no lugar de filhos, com quem nós nos parecemos quando nós estamos numa roda de amigos, com quem nós identificamos quando nós estamos numa roda de amigos, com o velho homem ou com aquilo que Cristo já fez em nossas vidas. Nos parecemos com Cristo? É o nosso modelo, é o nosso padrão, é Cristo? Talvez esse seja o nosso grande ponto de interrogação nessa noite. Com quem nós nos parecemos? Amém? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despistes o velho homem. Olha o despir. Lembra da roupa do evangelho que cabe certinho em você? Despir do velho homem, queridos. Tirou aquela velha roupa, aquela velha aparência, amém, mundana, aleluia. O 10. E vos vestiste de novo, roupa nova, queridos. Aparência nova, tudo novo, aleluia.
tudo novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Qual é a sua referência? Se coloque de pé, queridos. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Com quem você quer se parecer nessa manhã? Com quem você quer se parecer? Hein? Esse é o convite do Senhor Jesus nessa manhã. Quando aquele homem foi até Jesus, Jesus disse para ele: olha, você precisa de uma coisa ainda. E esse homem foi embora. Jesus não correu atrás dele. Jesus não disse, foi lá, vem cá, desculpa, fui duro com você, me perdoa. Não, fui mal entendido. Você me interpretou mal. Jesus não fez isso. Jesus não disse para ele: olha, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos negociar o evangelho? Vamos negociar, vamos fazer uma barganha entre nós? Tá, eu vou aliviar o peso para você, não precisa vender tudo não. Não vende tudo não. Vende só uma parte. Vende só uma parte e me segue. Jesus não correu atrás dele. Jesus não negociou o evangelho com ele. E a mesma coisa cabe a nós, queridos. Jesus não vai negociar o evangelho da salvação sobre as nossas vidas, o evangelho da verdade, o evangelho que muitas vezes nos confronta e não nos afronta. O evangelho que vai trazer desconforto à nossa alma por conta da nossa renúncia. Nós temos que renunciar, abrir mão de muita coisa para viver de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer. Amém? E eu queria só colocar Jeremias 29:11. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos sempre uma decisão importante sobre as nossas vidas. Uma delas é aquilo que nós queremos. E também é importante aqui entender aquilo que o diabo está nos oferecendo. E mais importante ainda é entender aquilo que o Senhor Jesus nos oferece. Agora entenda a dinâmica de tudo isso. Aquilo que nós queremos, aquilo que o diabo quer nas nossas vidas. Amém? Alguém aqui tem alguma dúvida sobre os planos do diabo sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua vida? Você tem alguma dúvida disso? Será que talvez você olhe para o diabo e fale: não, ele não é tão mal assim não. Tem essa cara meio feia, né? Sei lá, se orelha grande, se de chifre, se de rabo. Não, ele não é tão mal assim não. É só o jeitão dele mesmo. Será que ele tem bons planos para o nosso coração? Será que ele tem boas intenções com a nossa vida? Será que ele tem boas intenções com o seu filho? Será que ele tem boas intenções com o seu casamento? E aquilo que você quer? Aquilo que massageia o seu ego? Aquilo que traz conforto ao seu coração e à sua mente? Será que são bons? Mas qual é a proposta do Evangelho? De entendermos que há uma vontade de um Deus soberano, que é boa, perfeita e agradável. Queridos, boa, perfeita e agradável na medida certa. Cabe certinho em você. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Na medida dEle. Na proporção correta. E é claro que existe sempre a condição de que nós temos que evoluir. Nós evoluímos como esposo, como esposa, como pastor, como filho. Nós evoluímos, queridos, é a vida. Nós somos obrigados a sair da mesma condição que nós nos encontramos no início de qualquer coisa. Quando você entra lá no ensino fundamental, você não fica só na primeira série, você tem que passar para a segunda. Você tem que mostrar habilidades de que você adquiriu conhecimento, que você adquiriu conhecimento e a experiência, que você evoluiu. Não é? Imagine você casar com um homem e aí ele é um brincalhão, um bobalhão a vida toda. No começo é tudo bem, mas a vida requer de nós responsabilidades e maturidades. Foi a diferença que fez entre o jovem rico e Zaqueu, no versículo depois de Lucas. Porque o jovem rico era imaturo, mas Zaqueu entendeu a responsabilidade daquilo que Jesus veio fazer naquele lugar. Ele abriu mão de tudo. Agora a vida requer isso da gente, de ser simplesmente aquilo que nós queremos,
ou de abraçar aquilo que o diabo nos oferece e a coisa não é boa quando nós fazemos isso, ou de entender o propósito perfeito, bom e agradável de Deus sobre as nossas vidas. Bom, perfeito e agradável na medida certa, do jeito certo. Queridos, para os nossos ministérios, para o nosso casamento, para a nossa vida. Queridos, não há sentido a gente sair da nossa casa nessa manhã, simplesmente chegar aqui neste lugar, ouvir um monte de coisa, ouvir música, cantar, bater palma e voltar para a nossa casa do mesmo jeito. Não faz sentido no evangelho, no nosso coração, queridos. É todo dia a renúncia. É todo dia tomar a sua cruz. Seja bem-vindo ao cristianismo, queridos, de abrir mão das coisas, de renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus. E sabe o que eu posso dizer nessa manhã para você? A mesma coisa que Jeremias disse ao povo com a assinatura de Deus. Olha o que Deus disse. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre o vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo seu coração. Qual é o convite nessa manhã, queridos? Busque ao Senhor de todo o coração. Ele sabe o que Ele tem para a sua vida. Pensamento de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Quando você assume a responsabilidade, o resultado final é sua. Mas se você entregar a sua vida na mão de Cristo, o resultado final é responsabilidade dele. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para entregar tudo. Senhor, eu entrego tudo. Senhor, eu entrego tudo. Senhor, eu entrego tudo. Senhor, eu entrego tudo. Jesus, eu entrego tudo nessa manhã. Casa, família, filhos, trabalho, eu entrego. Senhor, eu entrego tudo. Está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos. É isso que nós devemos fazer aqui nessa manhã, queridos. Amém? Feche teus olhos. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso consolo.